Oi, gente, boa noite. Estamos entrando aqui para nossa live. A nossa primeira live do Esquenta da Semana do Cupcake, que vai acontecer do dia 12 ao dia 18 de julho. Então, se você ainda não se inscreveu, quando acabar essa live, clica no link do meu perfil para você se inscrever. Quem for chegando, me manda um oi. Se você ler o título dessa live, eu tô aqui olhando para baixo porque eu tô terminando de separar os meus ingredientes. Se você leu o tema dessa live, se você viu algum post meu ou alguma mensagem, você sabe que hoje nós vamos falar sobre uso de frutas frescas nos doces e nas sobremesas. Por que esse tema, Lu? Porque eu vejo um monte de sobremesa, um monte de doce aí pelo Instagram, muitas receitas que viralizam e eu vejo um monte de fruta fresca. E o que fica passando pela minha mente é, meu Deus, e se esse negócio estragar? Porque eu não sei se você sabe, mas a fruta fresca tem, assim, um potencial muito grande de estragar. Então, por isso que eu trouxe esse assunto aqui. E não só isso, eu convidei um convidado especial, que é o Ricardo Arriel, que vai estar aqui com a gente. Eu já vou convidar ele para entrar nessa live também. E para ser um bônus, para fechar com chave de ouro essa aula, que a gente vai ter, que vai ser uma aula aqui, a gente vai fazer uma receita também de panna cotta de chocolate branco com geleia de frutas vermelhas. Então, além de ensinar vocês como utilizar, o que fazer, o que não fazer, a gente também vai dar uma receita prática aqui de como você pode utilizar a fruta fresca nos seus preparos. Quando eu falo fresca, gente, não quer dizer crua. Então, prestem atenção nisso, tá bom? Boa noite! Quero muito aprender. Oi, todo mundo tá chegando. Eu vou convidar, gente, o Ricardo Arriel agora pra entrar com a gente, tá bom? Pra gente poder dar início à nossa live aula, né? Deixa eu ver aqui se o Ricardo já tá por aqui. Vou esperar ele entrar. Olá, boa noite. Oi, Ricardo, tudo bom? Tudo jóia, tudo bem? Como está? O pessoal está me ouvindo bem? Como está? Tudo jóia? O seu áudio tá um pouquinho, assim, baixinho, falhando um pouco, eu não sei. É? Peraí, deixa eu ver aqui. Como vocês estão escutando, gente? Vamos ver aqui. Ficou melhor agora? Ficou mais alto agora, pelo menos pra mim. Tudo bom? Beleza. Tudo jóia, tudo em paz, tranquilo. Boa noite, pessoal. Bacana. Muito obrigada por aceitar o convite novamente aqui. Que bom. Fico muito feliz aqui de poder estar compartilhando, de poder estar contigo aqui, porque é sempre muito válido. O aprendizado é válido. Isso é verdade. Ricardo, então, por que eu escolhi esse tema, né? Eu falei um pouquinho aqui no início da live, mas eu escolhi esse tema porque eu vejo muita gente utilizando fruta. E eu não sei você, mas eu sou uma pessoa assim que pra mim, fruta fresca tem validade de 1 dia, 2 dias no máximo. E eu vejo um monte de gente fazendo receita no Instagram, agora que a gente tem esse monte de receita viralizando, o pessoal usando fruta fresca e colocando um monte de creme junto. E eu fico pensando, meu Deus, esse negócio não vai durar nada se for vender, né? Então, por isso que eu quis trazer esse tema, porque eu vejo que muita gente faz e muita gente faz sem saber. Então, pra gente começar, eu queria já te fazer uma pergunta. O que determina a validade de um produto, né? Falando de forma geral. Não, de uma forma geral, a validade de um produto, Lu, e quem está nos assistindo, ela vai partir de um princípio de atividade de água disponível dentro da receita. O que seria a água disponível dentro da receita? Quando você faz uma receita, você tem ali um líquido, você tem um leite, você tem uma gordura, e dentro da gordura contém líquidos. E a fruta também contém líquidos. Então, o que determina o shelf life, o raio de durabilidade de um produto, é a atividade de água dentro da receita disponível, né? Então, é basicamente esse princípio. E aí, por que é tão preocupante, assim, não preocupante, mas por que a gente tem que ter tanto cuidado ao utilizar a fruta? Porque justamente, eu acho que, não sei quantos por cento, 80% da fruta é água, de um morango, por exemplo. Então, a gente tem muito líquido na fruta. Isso. O que acontece? Cada fruta, Lu, ela tem um percentual de água. Cada fruta tem um percentual de água que gira entre 60% até 90%. Então, assim, é muito alto. Então, uma das coisas importantes que as pessoas têm que compreender é assim, quando você trabalha com algo que é fresco entre aspas. Por quê? Existe uma situação que a gente tem que avaliar. Por mais que eu pegue ali uma fruta, ali um morango, que ele está bonito por fora,
uma uva, qualquer coisa desse tipo, tem agrotóxico ali. Por mais que eu faça uma limpeza, uma higienização, aquela fruta ela cresceu com agrotóxico. Então, você já tem um duplo problema aí. Você tem uma atividade microbiológica natural do excesso de água, da composição da fruta, e também de organismos internos. Então, é muito importante a pessoa compreender que a validade final do produto dela depende da fruta que ela coloca dentro da receita. Eu posso ter um recheio, por exemplo, de bolo, que dura 5 dias. A massa dura 5 dias. Mas eu coloquei uma fruta in natura, a validade cai drasticamente. Sim, uma coisa que eu sempre falo para o pessoal aqui do Instagram e para minhas alunas também, é que a validade do seu produto é determinada pela validade, pela menor validade do produto. Então, se tem, às vezes, uma cobertura que dura 5 dias, uma massa que dura 7, se tem ali um recheio de fruta que dura 1 dia, a validade vai ser a menor que tiver ali nos preparos. Exatamente. E aí, qual é, agora essa pergunta de ouro, qual é a validade, então, de um preparo com fruta fresca? Se eu pegar um morango ali, cortar ele e fazer, sei lá, uma travessa de bombom de morango, que um monte de gente faz. 24 horas. Estou sendo bem direto. 24 horas, podendo, aí assim, eu vou abrir uma exceção, né, para alguns casos, mediante a uma condição. Veja bem, nós temos, eu até anotei isso, são 24 horas o shelf life, ok? Sim. Agora, se eu consigo um ambiente que eu consiga manter essa sobremesa num ambiente em torno de 4 graus a 6 graus positivo, ela passa a durar 48. Mas assim, observe bem que isso não é nem uma temperatura de geladeira. É uma temperatura abaixo disso. Ou seja, nessa temperatura, o que eu vou fazer? Eu vou retardar a atividade de água. Mas vai estar acontecendo. Isso vai estar acontecendo. Eu vou apenas retardar esse processo. Então, para não ter peso na consciência, a validade, gente, de produtos feitos com fruta fresca, 24 horas. E esse aqui é o que a gente quer deixar claro na live. A gente tem uma receita para fazer aqui. E a gente vai falar quais as melhores formas de utilizar a fruta. Porque só porque ela não tá crua, não quer dizer que a gente não pode utilizar todas as vantagens dela ser fresca, né? Eu até falei, fresca não é a mesma coisa de crua, né? Então, a gente pode cozinhar e aí a gente aumenta a validade dela. Bom, enquanto eu vou te fazer umas perguntas e aí eu vou começando a fazer a receita aqui também, senão a gente não vai conseguir fazer. Combinado? A gente vai estar fazendo hoje uma receita do Ricardo Arriel, que é uma panacota de chocolate branco com geleia de morango. Então a gente vai estar utilizando aqui fruta fresca para fazer a receita, só que vai ser no formato de geleia. E aí é justamente sobre isso. Eu recebi algumas perguntas mais cedo, Ricardo, perguntando assim, como que eu faço para usar fruta fresca? Eu tenho que cozinhar? Qual é o processo que eu preciso fazer para garantir a segurança, né? Então, se puder falar um pouquinho. Certo. Assim, existem 3 formas, né? Existem 3 formas da gente trabalhar com fruta fresca na confeitaria, buscando compreender também, Lu, e quem está nos assistindo, que cada fruta ela tem um percentual de água. Cada fruta ela é diferente. Então, assim, eu não posso ter uma regra fechada para todas. Cada fruta ela tem um comportamento, ela tem uma ação e uma reação do preparo. Em termos de decoração, para mim trabalhar com uma fruta na decoração, é importante que ela tenha uma proteção de uma geleia de brilho. Por quê? Toda fruta que ela tem um contato externo, tem uma proteção, o que vai acontecer? Ela começa a oxidar. Ela começa a fermentar. O que é uma fruta oxidar? Ela começa a fermentar, consequentemente, uma proliferação de micro-organismos. Então, em decorações, de um modo geral, é interessante que use uma geleia de brilho. O que é uma geleia de brilho? É uma composição de açúcares e água que vai funcionar como um filme, como um plástico filme na fruta. Ok? Entendi. Além também de dar aquele brilho, né, que a gente vê nas frutas. Isso. Além disso, nos preparos cozidos, nós temos 3 situações. Quais que são essas 3 situações? Nós temos compotas, nós temos geleias e nós temos coulis.
Então, ou seja, abre-se um mundo na minha frente, esses 3 mundos, em determinada situação, eu estou ganhando em quê? Em shelf life e uma coisa importante, não só durabilidade, mas aprimoramento de sabores, se eu trabalhar da forma correta. Então, o que acontece? O que é uma compota? Até porque as pessoas confundem muito isso. Sim, é justamente isso. Qual a diferença entre esses 3? Compota, geleia e coulis. Coulis, o francês trabalha muito com coulis e o coulis é um molho mais fluido. É um molho mais fluido que pode ser, por exemplo, todo coulis dificilmente vai ter um pedaço de fruta. Quando você vai fazer um coulis, você bate num processador ou num liquidificador a fruta, coloca um percentual de açúcar e leva no fogo até que ele fique numa fluidez desejável para você finalizar o seu prato ou sobremesa, sendo que um coulis ele pode ser doce ou ser salgado. Quando Legal, eu entro, não sabia disso. Uma parte diferente aí. Na parte de garde-manger se trabalha muito com coulis, né, salgados, para complementos de pratos e tal, porque na verdade ele é um molho. A pessoa ela tem que compreender o seguinte, o coulis ele é um molho. Quando eu entro na compota, o que é uma compota? A compota ela é um xarope e fruta. Seria o seguinte, é uma fruta cozida em uma calda de açúcar. Isso é uma calda. Isso é uma compota. Então, por exemplo, uma compota clássica, uma compota de pêssego, uma compota de maçã. Ou seja, para mim falar que é compota, para nós no Brasil, o que seria uma compota? Um doce de abacaxi, um figo que está numa lata em calda. Entendi, isso a gente encontra no mercado, né? Facilmente. Isso é uma faz muito em casa. Então, aquele doce de mamão, por exemplo, seria uma compota. Isso. É assim, ó, a partir do momento que entrou dentro de um pote, a fruta cozida e mais uma calda é uma compota. Compota é uma conserva. Compota é uma conserva. Tá? Entendi. Uma situação importante. Aí, saindo do campo da compota, nós vamos entrar nas geleias. A geleia ela é o quê? A geleia ela é um doce. É a redução de líquidos aprimorada e corrigida com sacarose. Você pode colocar uma glucose, um ácido cítrico e você aumenta ainda mais o shelf life das suas receitas. A melhor forma dentro do nosso ambiente, do nosso cenário de confeitaria, a melhor forma de você obter um resultado legal trabalhando com frutas in natura, fazendo uma cocção correta, seria com geleias. Até porque, algo que você lá na frente vai me perguntar, mas eu já vou adiantar isso aqui, né? Que é algo importante. Uma geleia de fruta bem feita, ela substitui uma pasta saborizante. Tá? Nossa, entendi. Como eu vou mudar isso? Com um percentual de açúcar. Quando eu vou fazer uma geleia, industrialmente falando, geralmente o que tem? 50% de açúcar sobre 100% de fruta. Essa é a base industrial. Por que isso? Porque o cara precisa de ter durabilidade, shelf life. Eu cheguei a aprender na faculdade, Ricardo, desculpa te interromper, mas eu cheguei a aprender até fazer geleia com uma parte de fruta para uma parte de açúcar. Que aí fica aquelas geleias bem puxadas. Então, isso aí, o que eu costumo dizer? É o tipo de situação que nós estamos desprezando o que é o melhor da fruta. Por quê? Imagine bem. Açúcares são diversos. Nós temos sacarose, beterraba, que tem açúcar. Existem várias fontes de açúcares com poder de doçor diferente. Mas quando eu falo de uma geleia de fruta, eu tenho que compreender o seguinte, que aí é a chave do negócio para as pessoas compreenderem. Olha só, eu tenho aqui um morango. O morango eu sei que 82% do morango, uma média, é água. O restante são açúcares, é frutose. Sim. Se eu vou sobrecarregar a carga com sacarose, eu perco o sabor do morango. Porque o que vai acontecer? Vai ser um negócio só doce, mas eu não vou ter sabor.
Então, o que eu defendo hoje? O que é importante, há muitos anos eu já faço isso. É importante a gente aproveitar ao máximo os recursos que a fruta tem para me oferecer. Então, quando eu passo uma receita de geleia para alguém, igual a base que mais adiante você vai passar no Telegram para o pessoal, né, para o seu pessoal, é 30% de açúcar. Por que eu trabalho com 30% de açúcar? Porque a fruta já tem a frutose, que é o açúcar natural. Eu preciso do açúcar suficiente para caramelizar a mistura, ajudar nessa questão de textura e o shelf life. Mas eu não posso apagar a fruta, por exemplo, colocando uma carga excessiva de açúcar. E também, para a gente finalizar, o que é importante, Lu? E isso é uma dica também fantástica para as pessoas. Quando você vai fazer uma geleia para confeitaria, é interessante você ter um agente para dar um plus no sabor, que seria um ácido cítrico, de forma simples. Suco de limão, já auxilia de forma brutal. E você tem um espessante. O que seria um agente espessante? Pectina. Sim. Uma dica, pectina. Aí o que acontece? Muitas pessoas falavam para mim assim, Ricardo, eu não encontro pectina. Aí o que eu tenho que compreender? Há muitas frutas que são ricas em pectina. Maçã. Eu posso colocar numa geleia de morango, eu posso colocar maçã, né, no meio. Por quê? Porque E muitas bases de geleia são maçã por conta da pectina, né? Exatamente. Então, ou seja, observe bem que aqui o âmbito ele é natural, mas eu estou buscando potencializar aquilo que a fruta vai me dar de melhor dentro do meu preparo, tá? Então isso é bem importante também nesse sentido. Com certeza. Ricardo, eu vou dar uma pausa aí rapidinho, só para eu mostrar como que tá aqui. Tô picando morango aqui pra gente fazer. E tô dando andamento na nossa panacota também. Eu vou virar um pouquinho a câmera, que eu acabei de aquecer aqui o meu leite com creme de leite, né? Então, para quem quiser essa receita, a gente tá no meu grupo VIP do WhatsApp. O Ricardo falou Telegram, mas é só clicar no link do meu perfil que você vai ser redirecionado para lá. Então, ó, eu aqueci aqui o creme de leite e o leite, correto? E o creme de leite aqui pode ser aquele de caixinha mesmo, né? Sim. E aqui eu piquei o chocolate branco, que a gente vai agora derramar por cima para ele poder derreter. Sim. Então, com ele aquecido aqui, eu piquei, né, o chocolate. Tô com essa vasilha bonitinha vermelha aqui, gente, mas isso aqui a gente faz em bowl de alumínio. Vou dar uma misturada aqui para... Posso até deixar um pouquinho quieto aqui, né, para o chocolate derreter? Sim. Agora, o que é legal? É uma receita extremamente prática e versátil, que dá a possibilidade para a pessoa criar várias combinações com a base desta panacota e a base de frutas diversas também, né? Com certeza. E para quem não conhece, gente, a panacota, eu vou deixar até o Ricardo falar que receita é essa, né? Porque muita gente às vezes está falando, gente, o que é isso que vocês estão fazendo? Se você quiser explicar um pouquinho, Ricardo. Panacota é assim, panacota é uma sobremesa muito tradicional da Itália, né? Clássico da Itália. Panacota, ela entraria na textura de flan, numa textura de um pudim. Ela é caracterizada pela leveza. Obviamente que essa panacota, ela ganhou uma versão autoral, uma versão puxada para o chocolate. Mas o que é a base da panacota? É o creme de leite e o leite. Né, e um agente espessante, você vai ver receitas... Geralmente é a gelatina, né? A gelatina que vai entrar, pode entrar baunilha. Chocolate é um elemento que nós adicionamos. Para quê? Por que eu trouxe isso? Porque aumenta o sabor de leite na receita e vai equilibrar os sabores, porque isso é uma coisa importante. Nós temos que compreender o seguinte, que quando eu quero dar uma nota, um plus numa receita tradicional, eu tenho que ser fiel àquela ideia. O que é fidelidade à ideia? Primeiro, coloração, porque uma panacota ela é branca, ela é clarinha, porque a sua base é o leite, mas eu estou melhorando um pouco do sabor. Por que melhorando um pouco do sabor? Trazendo um chocolate branco. No Brasil, nós não temos o hábito de sobremesas com textura gelatinosa e muito leve.
Por quê? O nosso paladar ele é um paladar infantil açucarado. É diferente do europeu. Então, a panna cotta, ela vai ser um flan, uma textura de flan, marcada pela leveza e suavidade do leite. Essa versão é uma versão com chocolate. E eu diria até que essa versão com chocolate branco é uma versão abrasileirada, porque o chocolate branco traz muito doçor para a panna cotta, né? Sim. E assim, o que é legal? Observe bem, nós estamos falando de chocolate branco. Mas vamos pensar na seguinte forma, Lu. A mesma base. Você pode substituir o chocolate branco por um chocolate rubi. Você pode substituir por um chocolate de caramelo. Você pode substituir por um chocolate, por exemplo, ao leite. Por exemplo, eu fazia uma versão dessa panna cotta, que era uma panna cotta de chocolate ao leite, mais um coulis de maracujá. Ou seja, ela é uma base... As cores ficavam lindas, né? Exatamente. E isso é uma coisa que a gente tem que começar a aprender a brincar, porque, na verdade, nós temos que ter bases que nos trazem possibilidade para brincar. Brincar com o quê? Com as cores, com os sabores, com as texturas e assim sucessivamente. E uma coisa muito marcante da panna cotta é justamente esse contraste de cor, né? Então, é muito comum a gente ver panna cotta com frutas vermelhas, com morango, com alguma cor que dê bastante contraste. Inclusive, eu fiz uma brincadeirinha ali de entortar a taça, que já eu vou mostrar. Legal. E uma coisa assim, bem clássica, né, na Itália, de panna cotta, é com uma compota de amarelos, né? Por quê? A panna cotta, uma coisa para as pessoas compreenderem também, panna cotta, ela é muito suave, ela é muito sutil. Sim. Chega a ser insosso em determinada situação. Então, é importante que você tenha, para contrabalancear isso e gerar um equilíbrio, uma compota ou uma geleia que tenha sabor, até mesmo um coulis, né? Sim, com certeza. É como se fosse um creme branco, uma base, e aí o que vai saborizar é o que vai estar mais ou menos em cima, né? Mas essa de chocolate branco, ela tá bem saborosa, viu? Só um detalhezinho aqui pra gente continuar. Eu vou peneirar ela, Ricardo. Não sei se isso estava no modo de fazer, mas só para evitar qualquer gruminho que tenha ficado. Sim. É uma boa opção também. Ó, eu misturei, o chocolate branco derreteu. Coloquei também a minha gelatina, que eu já havia hidratado antes. E com o calor do creme de leite, ela também derreteu. Mas fica aqui, ó, uns pedacinhos de chocolate branco que não derreteram. E também ajuda a tirar as bolhas de ar, né? Isso aqui tudo vamos dizer que é frescurite. É frescura nossa para não ter bolinha. Deixa eu pegar aqui uma vasilha. Eu separei alguns copos. Eles têm um pouquinho de sombra preta, tá vendo? Dá pra ver um pouquinho? Eu queria eles totalmente transparentes, mas era isso aqui que eu tinha. Então, eu vou pegar aqui, eu vou tentar fazer um esquema para deixar o meu copinho torto. Porque aí a gente vai dar o processo aqui da panna cotta é que a gente vai colocar... ela é servida individualmente, geralmente, né? Então, ou a gente coloca em copos, ou ramecãs, ou alguma coisinha que seja transparente pra gente conseguir ver. E aí a gente pode fazer essa brincadeira de deixar inclinado. E uma coisa assim, já puxando esse gancho aí, Silvio, é assim, panna cotta, isso é uma coisa importante. Uma sobremesa, que é o final de um menu degustação, o final de uma refeição, ela tem que ter um tamanho interessante. O que é um tamanho interessante? Antigamente a gente fazia sobremesas que giravam em média cerca de 120 gramas ou 150 gramas. Ou seja, chega a ser uma overdose de açúcar. Sim. Hoje, o que é interessante para nós em termos de sobremesa, de fechamento de menu degustação, é você pegar e colocar o que seria uma porção de 80 gramas, 60 gramas. Por quê? Porque é uma sobremesa leve. Por quê? Qualquer doce em excesso, que a porção já esteja demasiadamente grande, a experiência termina de forma ruim. Por que ela termina de forma ruim? Um exemplo. Se você tem uma panna cotta de maracujá, por exemplo, que você dá aqui 5 garfadas, ótimo, vai ficar legal, vai ter o frescor, mas a sexta já fica algo enjoativo.
Aí, ao final, a pessoa vai achar que o doce é ruim, mas na verdade não é ruim. É porque você já está com excesso de açúcar no seu paladar, né? Aham. Eu sinto que a gente está tocando numa coisinha polêmica aqui, Ricardo. Na ferida. Tá tocando na ferida. Porque falar que tem que ter 80 gramas de doce para um brasileiro que gosta de bolo no pote com 300 gramas é polêmico. Agora, o que é importante? Olha só. Por que esse toque é um toque polêmico, mas nós temos que tocar nessas dores, Lu? Porque nós somos um país que nós perdemos apenas para os Estados Unidos em obesidade. Uhum. Então, significa o quê? Que nós temos que nos educar em termos de alimentação. E como nós vamos nos mudar nesse sentido? Mudando nossos hábitos. Como nós vamos mudar os nossos hábitos? Como nós vamos mudar? Buscando compreender que eu tenho que distribuir melhor as minhas calorias, né, que eu vou degustar durante o dia. Ou seja, E não só isso também, né? Quando a gente coloca açúcar em tudo, é justamente o que você falou no começo, a gente fica com um paladar infantil e a gente para de sentir o sabor das coisas de verdade. Exatamente. A gente só sente o açúcar, né? Só o açúcar. E todas as vezes que você tem um negócio menos doce, você vai achar que não é legal. Mas não é que o negócio não é legal. Eu sempre digo o seguinte, tanto doce quanto sal é muito nessa linha. É uma linha muito tênue. Por que é uma linha tênue? Porque o que eu tenho que avaliar? Eu estou fazendo isso por quê? Uhum. Ninguém faz essa pergunta. Por que você está fazendo um bolo? Por que a pessoa está fazendo um copo de 300 gramas? Por quê? Tem que ter um porquê. E assim, Lu, você foi uma das minhas alunas lá atrás, no meu início, quando eu comecei a dar aula, né? Eu sigo a mesma linha de raciocínio. Por que eu sigo isso? Porque a minha ideia, a minha identidade, eu tenho que prevalecer, e você da mesma forma. O que eu acredito? Que eu só vou conseguir marcar as pessoas, modificar a forma das pessoas pensarem, defendendo a minha filosofia, o meu pensamento. Né? E o que é o meu pensamento? Saúde. Você degustar um doce é um momento de prazer. Uhum. Não pode ser algo catastrófico. É um momento de prazer. É muito bom a pessoa sentar no café, tomar um expresso e comer uma fatia de bolo. É maravilhoso isso. É muito bom a pessoa chegar aqui e ver uma panacota. Até a Amanda aqui já está pedindo para ver a panacota. Mostra aí. Já. Olha, coloquei aqui, peguei um copo, coloquei um papel só para eu inclinar. Deve ter jeito mais profissional de fazer isso, Ricardo. Mas eu tô aqui com a panacota, eu vou derramar aqui nesse copinho e ele vai ficar inclinado. Não sei se vocês vão conseguir ver, eu vou tentar mostrar o outro lado. Olha só. Isso. Tá bem pouquinho, né? Mas eu vou pegar os outros copinhos e vou colocar. E o que eu acho muito chique na panacota é que o pessoal, eles não enchem o copo. É justamente a questão da porção, né? Fica ali baixinha a panacota com um copo maior, geralmente, né? Então eu tô com um copo aqui e a gente não vai encher. Eu não tô pesando, mas eu vou colocar ali e vou deixar ela baixinha, ó. Uma questão importante, Lu, porque tem um porquê, né? Por que se usa muito a panacota? Por que se usa muito a panacota em copos maiores e as porções de panacota são menores? Porque quando você trabalha num copo transparente, isso surgiu muito na Itália, né, e surgiu muito na França através das terrines, é você trazer um volume para a sobremesa. Por quê? Entendi. Quando você trabalha em restaurante, o que é importante a gente enfatizar? A louça. A louça faz parte da experiência. Então, nos doces, geralmente, doces em copo, é interessante que ele fique mais baixo e o doce, o copo mais alto, para que você possa, de fato, ter essa experiência do volume. Ou seja, não chegar a um negócio extremamente pequeno ou baixo na mesa. Tem um impacto visual, na verdade. Sim, tá? Com certeza. Isso é uma coisa que é muito falado na faculdade, na montagem de prato. A gente sempre quer construir a altura, né? Então, porque isso causa um impacto visual. E é justamente o que o Ricardo falou. Quando a gente está falando de restaurante,
a gente está falando de experiência. Então, não é colocar um prato de comida na sua frente. É chegar o prato, você brilhar os olhos, você ver como é bonita a louça, o copo, tudo mais. E aqui, Ricardo, colocando a panacota no copo, a gente leva para a geladeira por pelo menos quantas horas? Então, depende muito da geladeira, mas é uma média de 1 hora, né? Na hora de 1 hora é bem legal, é suficiente, não precisa mais do que isso, né? Numa temperatura normal de geladeira, 14 a 15 graus, com 1 hora ela já está estabilizada, né? Pronto para utilizar. Ótimo. Vamos falar um pouquinho agora sobre a geleia que a gente vai fazer? Vamos começar a preparar e aí a gente parte para as dúvidas. Eu tô aqui com uma panela e eu peguei morango e eu parti eles em pedaços menores. Porque eu não vou fazer um coulis, eu vou estar fazendo uma geleia. Então eu não vou estar batendo ela depois. E eu vou colocar tudo aqui na panela. Junto com o açúcar. O açúcar aqui, Ricardo, vai fazer diferença ser refinado? Ser não necessariamente, não necessariamente. Só uma coisa que eu já vi passando aqui, uma dúvida, que a glucose seria um espessante, né? Glucose, ela não é um espessante. Glucose, ela é um açúcar do amido de milho, né? Açúcar do milho. Então, glucose de milho não é espessante. Ela é um açúcar que tem um percentual de doçor mais baixo e ela vai me ajudar em ganho de shelf life. Por quê? Porque ela é um tipo de açúcar que vai demorar a cristalizar, mas ela não é um agente espessante. O que seria um agente espessante? O agente espessante é aquele que deixa a textura mais gelatinosa. Então, seria uma pectina, né, que é da fruta, seria um agar-agar, que é das algas, seria, vamos pegar aí, um colágeno de frango, por exemplo, que no caso usa no salgado, não usa na confeitaria. Então, gelatina, né, esses são elementos espessantes. Glucose não é um espessante, tá? Obviamente, quando você vai fazer uma geleia, que você tem a caramelização do açúcar, né, dos açúcares de um modo geral, porque a caramelização, ela vai vir da onde? Vai vir da frutose do morango, da glucose, que ela também carameliza, e da sacarose que você colocou aí. Mas não tem um elemento espessante. O elemento espessante, ele só pode vir, talvez, da pectina, da gelatina ou do agar-agar, né? Que isso é o que é importante para nós. Entendi. E refresca um pouquinho minha memória, Ricardo. Eu lembro que a acidez era uma coisa muito importante na hora de fazer a geleia. Então, você adicionar, às vezes, um suco de limão ou alguma coisa ácida vai trazer um pouco mais de textura também para a geleia. Exatamente, porque o que acontece? Toda fruta, ela tem um percentual de açúcar que ele, com o cozimento, ele reduz. Então, você, de certa forma, você vai corrigir essa oscilação, essa mudança de estado com o ácido cítrico ou com um suco de limão, que ele vai fazer isso para você. Ou seja, a gente chama isso de upgrade. Você vai dar um up, você vai corrigir essa oscilação. Então, uma geleia, de um modo geral, é interessante que você trabalhe com ácido cítrico nas receitas. Cada fruta vai variar um percentual, né? Então, aí na hora que for fazer um gráfico, cada um a gente vai modificar, tá? Sim. Falando um pouquinho dessa receita em específico, eu coloquei aqui morango e eu coloquei 30% de açúcar, como você me passou, né? Então, aqui tem 250 gramas de morango, coloquei mais ou menos 80 gramas de açúcar. E coloquei 10% da glucose. Vocês me viram colocar aí. E aí, qual é a função da glucose aqui? Que não é espessar. É isso. A glucose, ela vai me ajudar a aumentar o shelf life da receita e equilibrar o doçor. Porque o que acontece? Glucose, ela é um açúcar que tem um percentual baixo de doçor, mas ela é extremamente rica em anticristalizante. Então, quando eu coloco glucose na minha receita, o que eu vou fazer? Eu estarei ganhando em shelf life, porque ela vai evitar que o açúcar que está dentro da receita migre para a superfície com muita facilidade, criando aquela nata, criando aquele residual açucarado.
né? Então, essa é a função da glucose, ok? Entendi. E se a gente quiser fazer, por exemplo, uma geleia aqui com uma fruta que não tem tanta polpa? Um exemplo, o maracujá, por exemplo. A gente Sim. utiliza polpa de outra fruta? É assim, o que acontece? Existem alguns macetes, né? Quais que são os macetes? Eu costumo, quando eu vou fazer, por exemplo, uma geleia de limão. Já viu fazer uma geleia de limão que ela só tem o suco? Você tá entendendo? Como é que você vai fazer uma geleia de limão que ela só tem o suco? Aí o que eu faço? Esse é o segredo poderoso, cara. Pego o suco e eu vou bater o suco de limão com polpa de pera. Que é uma fruta mais, assim, amena, que não tem tanto Amena em sabor sabor, forte. mas ela me ajuda em termos de estrutura e é translúcida no cozimento. E ela tem pectina também, não tem, a Ela pera? também tem um percentual de pectina. Então, é assim, eu posso trabalhar com essas bases. Eu posso trabalhar com essas bases nesse sentido. De que eu posso, por exemplo, o maracujá. Se eu pegar só o maracujá e reduzir ele com açúcar, colocar glucose, colocar ácido cítrico, eu vou fazer uma geleia. Vai ficar legal. Mas talvez a textura não fique tão agradável para mim. Talvez ela não fique tão agradável. Agradável em que sentido? Dependendo da minha aplicação. Porque eu vou precisar de ter mais textura. Por exemplo, para mim fazer um recheio de bolo, uma geleia para um recheio de bolo, ela tem que ter uma textura um pouco mais densa. Ela tem que ter menos água. Por quê? Porque se essa geleia dentro do meu recheio tem uma atividade de água muito presente, ela vai estourar a minha receita. Entendi. Então, essa questão ela é muito importante da gente começar a compreender isso, que vai fazer a diferença. O limão, só respondendo aqui a Eliane e as pessoas que perguntaram, o limão, ele pode entrar no final da cocção ou no início da cocção. Tanto faz, tá? Ele pode entrar tanto no início quanto no final. Então, ele não vai interferir nesse aspecto aí, ok? Uma dica, né? Só uma dica para as pessoas, quando você for utilizar pectina, dentro desse tipo de receita, você deve deixar uma parte do açúcar separado para você misturar com a pectina e quando a mistura elevar a fervura, elevar a sua temperatura, você adiciona a pectina juntamente com o açúcar e mistura para quê? Para que ela não crie um grumo. Jamais. Aí uma dica poderosa aquilo. Uma dica poderosa agora para as pessoas. Jamais, pelo amor de Deus, numa compota ou numa geleia, não coloca maisena. Não faça um negócio desse. Não faça um negócio desse. Por quê? Eu vejo que muitas pessoas, porque maisena também é um espessante. Mas a maisena, ela deixa retrogosto. E a maisena, ela tem um problema. Todos os produtos que você usa maisena ou amido de milho, não é nem a maisena, né? Que não vai falar a marca, o pessoal vai querer depois falar que eu estou falando mal da marca. Mas o produto, o amido de milho, quando o amido de milho ele não é modificado, no descongelamento, ele solta água. Então, isso não é uma coisa legal, tá? Sempre que for usar geleia, vai fazer geleia, usa pectina. Ricardo, eu não tenho pectina. Tem chuchu na sua casa? Coloca chuchu. Tem casca de maracujá na sua casa? Coloca a casca de maracujá. Tem uma maçã? Coloca uma maçã. Ou seja... Nossa, e eu vou confessar aqui que eu já usei amido de milho para engrossar. Então, na hora do descongelamento, ele faz soltar água. Exatamente. Isso que acontece muito em creme confeiteiro. Por que o creme confeiteiro, às vezes, da padaria, do sonho, por exemplo, ele está rachado? Porque, às vezes, você força o descongelamento, o resfriamento, na verdade, e aí o que vai acontecer? Quando ele pega a temperatura ambiente, ele solta aquela água. Assim. Entendi. Entendeu? Tem mais um detalhe aqui, Ricardo, que geralmente eu faço, eu esqueci de comentar isso com você antes, que é tirar a espuma que acumula. Então, essa espuminha, por que eu gosto de fazer ela? Porque a gente deixa a geleia mais translúcida, né? E a gente tira essas impurezas. Então, olha só, eu baixei um pouquinho o fogo e aí eu venho com eu peguei um potinho de água aqui, água normal, filtrada, e com uma colher eu venho aqui nos cantinhos e eu vou tirando a espuma.
que são as impurezas que sobem. Exato. E uma coisa que eu faço, Lu, assim, é porque eu sou meio impaciente em algumas coisas, e tudo que eu faço é no volume. Então, o que acontece? Com certeza. Geralmente, o que eu trabalho? Eu trabalho muito com peneira. Então, eu tenho sempre uma peneira menor e eu já venho retirando porque eu ganho tempo, né? A produção aqui, quando a gente faz geleia aqui, é 10 quilos, 15 quilos, é um negócio absurdo. Não, imagina você com uma colherzinha desse tamanho aqui, com uma panelona de 10 quilos, né? Aqui, por exemplo, só respondendo aqui o Fabiano, pode sim usar maçã no lugar da pectina, tá? Maçã vermelha, corta ela com a casca e tudo e coloca na receita, fica bem legal. Chuchu é muito interessante porque chuchu, gente, vamos colocar como um legume, né? Mas é um tipo não vou falar que não é uma fruta, ele é um legume, mas que ele é extremamente insosso. Ele é insosso. Ele não tem tanto sabor assim, você tem que temperar ele. E aí, por exemplo, eu sou do interior de Minas Gerais. Então, lá no interior de Minas, o que a gente faz? Você utiliza muito o que está na roça. Você usa muito o que está no campo. E eu sou de uma região do sul de Minas, de Bom Sucesso, próximo a São João del Rei, que é muito tradicional, compotas, geleias. Então, lá eu aprendi a fazer isso de forma muito primitiva. O que é a forma primitiva? É o que tem no mato. Vamos fazer um doce de goiaba aqui? Vamos lá, pega a goiaba lá, descasca, faz a calda de açúcar num tacho de cobre, joga a fruta, cozinhou e está pronto. Então, isso é uma coisa importante. Pectina, nas receitas, depois a Lu vai passar para vocês lá, mas na receita, o que vai acontecer? Você pode trabalhar com 0,5% a 1%. Né? Então, assim, pectina não é muito. Em relação à quantidade de fruta, Em relação à quantidade de fruta, isso. Em relação à quantidade de fruta, ok? Ricardo, dê preferência à maçã verde. No caso do verde, mas é muito relativo, tá? Porque o que acontece hoje, principalmente como nós, a maioria das frutas que nós temos, ela não é orgânica, então só se a gente tiver numa visão microbiológica num laboratório, para a gente conseguir ver com exatidão o percentual de doçor. Então, o que eu costumo dizer? Qualquer uma das duas, ela já é muito rica em pectina. Então, você já adicionando a maçã, ela já vai fazer uma diferença enorme, sendo vermelha ou sendo a verde. A verde, o que nós temos em relação à vermelha? Uma acidez um pouco maior. Então, isso é uma coisa importante. Olha só, eu desliguei o meu fogo aqui, porque ela deu uma reduzida já, tá brilhante, tá bonitona, ó. Tá com essa cor bem vermelhada. E eu vou colocar num potinho aqui para levar também para gelar, né? Porque a gente não quer colocar geleia quente em cima da nossa panacota. Axilane, eu acho que é axilane. O limão, axilane, a quantidade seja 1% sobre o peso total da fruta. Toda a receita de compota, todos os demais ingredientes, você tem sempre como base, 100% é a fruta. Os demais, os percentuais são calculados em cima do peso de fruta. Por isso que não tem como você fazer uma receita. Ou seja, você tem uma fórmula. Qual é essa fórmula? 100%. Essa é a receita, né, que o Ricardo usa, a base. 100% de fruta, 30% de açúcar. Depois eu venho com 1% de ácido cítrico e 0,5% a 1% de pectina, tá? Isso é uma coisa muito legal de falar, porque quando a gente vai estudar confeitaria de fato na teoria, a gente vê que é tudo com porcentagem de alguma coisa, né? Então a gente vai fazer massa, por exemplo, sei lá, fazer um pionono, para cada um ovo, X gramas de farinha, para cada... E aí, quando a gente começa a entender isso, a gente tem muita mais liberdade, né? Então você não fica, quantos gramas são? Quanto não sei o quê? Você sabe que é 30% de tal. Então, se você aumentar, sei lá, para 1 quilo de morango, você vai saber certinho o que você precisa fazer. Deixa eu só, Lu, aqui respondendo aqui a Amanda Regina Campos. Ela fez uma pergunta que ela é interessante. Quando você mostrou a geleia, você olha, é uma geleia mais fluida, mais líquida. Nós temos que considerar duas coisas aqui importantes. Primeiro,
A temperatura, essa geleia, ela deve estar em torno de 60 a quente. 70 graus, ela está quente, e não tem um agente espessante, porque a Lu não adicionou aí a tina. Então, o que acontece? Se a Lu deixar o fogo baixo, reduzindo mais esses líquidos, você vai chegar na textura que você deseja. Porém, já vou te dar uma fita aqui, e ela é interessante para as pessoas. Se a Lu faz isso, aí, a Lu vai correr um risco desnecessário ao vivo. O que é esse risco desnecessário ao vivo? A Lu está fazendo esse preparo numa placa de indução em uma panela de fundo triplo. O que acontece? Significa que eu tenho uma condução de calor de baixo desproporcional às laterais. O que vai acontecer? Na medida que a Lu vai reduzindo, o líquido vai caramelizando o açúcar. Então, depois, o que vai acontecer? Traz um retrogosto de açúcar queimado. Ela poderia deixar mais se ela estivesse com uma panela um pouco mais grossa, numa chama de fogo comum. Jamais numa placa de indução, porque a placa de indução, a panela de placa de indução, ela é realmente mais difícil, mais complexa. E aí, depois de fria, você vai ver que ela vai chegar numa textura legal. Olha lá, ó. Essa aqui, ela tá fria, ó. Olha ela aí, ó. Ela não tá tão líquida. Exatamente. Ela tem pedaços. Tem a calda dela também, mas ela tá bem mais espessa, ó. Isso. E outra coisa importante também. A gente vai fazer a geleia de acordo com a finalidade. Eu tô com a finalidade de colocar dentro de um copo. Então, eu não preciso que ela fique firme, eu não preciso desenformar, eu não preciso que ela segure um recheio de bolo. Então, eu tenho aqui uma barreira de contenção. Olha só, esse aqui ficou mais inclinadinho, né? Show, colega. Parada ficou top das galáxias aí, ó. Não, quando a gente colocar a geleia agora... Então, assim, eu não tenho que me preocupar com estar na textura para segurar o formato. Eu consigo ter uma textura um pouco mais cremosa, um pouco mais líquida. Sim. E trabalhar com isso aqui. Vamos colocar, então? Isso aqui eu fiz mais cedo hoje, ó. Como o Ricardo falou, essa aqui é a textura já dela fria. Exato. Você vê que ela tá bem brilhante também. Está com uns pedaços aqui de morango. Então, você vê que ela é pedaçuda. Ricardo, daria para utilizar essa receita de geleia reduzindo mais um pouco para um recheio de bolo, por exemplo? Sim, com certeza, com certeza. Para um recheio de bolo, para um recheio de uma tortelete, para um recheio até de um bombom, é muito importante também para trabalhar nesse sentido. Então, é muito importante. Assim, a textura vai muito de acordo com a sua necessidade. Realmente, como você falou. Mas quanto mais eu deixar no fogo, quanto mais eu reduzir, maior vai ser a resistência dela. Ou seja, com menos líquidos, a textura dela aumenta. Então, é algo diferente. Então, a gente saiu daquela validade de 24 horas de uma fruta fresca. E quando a gente cozinha ela com açúcar, né, fazendo uma geleia, qual é a validade dessa geleia aqui que a gente fez? Por exemplo, essa geleia aí, da forma simples que ela está, se você pegar essa geleia agora, colocar ela num pote de vidro, esterilizado, tampar bem, é 15 dias, sem nada mais. 15 dias na geladeira? Na geladeira. Entendeu? Agora, eu quero deixar ela na temperatura ambiente. Eu quero deixar ela naquele pote totalmente a vácuo. Num pote totalmente a vácuo, e aí eu sou obrigado a colocar mais alguns elementos aí para compensar a ausência de açúcar. Ou seja, porque essa carga elevada de açúcar é para fazer com que ela ganhe durabilidade. Como eu estou trabalhando com 30% de açúcar, eu vou ter que colocar outros elementos, outros açúcares na composição, para que ela tenha esse shelf life mais extenso. Mas uma coisa importante. Nós vivemos em um país tropical que nós temos frutas em abundância. Não tem necessidade de você querer fazer, assim, para mim aqui é diferente, que minha produção ela é cavalar. Mas não tem necessidade de você fazer geleia para um mês. Não tem. Agora, o que eu posso fazer numa baixa de temporada, aí isso é uma coisa que eu faço. É uma dica que eu faço. Por exemplo, safra de morango. Eu uso muito morango. Eu compro morango na baixa e faço muita geleia e congelo. Isso eu posso fazer com amora, eu posso fazer com qualquer outra coisa. Mas é para uma finalidade específica.
Agora, se eu vou fazer pequenas porções, justifica eu fazer aqui, porque um shelf life de 7 a 15 dias já é extraordinário, né? Sem complexidade nenhuma. Sim, e aproveitando, a gente está em época de morango agora, né? Então, Sim. essa receita mais do que calhou. Vou colocar aqui a geleia nas nossas taças. Tô colocando aqui com uma colher mesmo, mas o melhor, gente, seria colocar com uma manguinha, né? Pra gente não sujar as laterais. Porque o que é importante aqui é a gente conservar todas as laterais da nossa taça limpinhas. A parada aí tá ficando chique, hein? Olha aí, top das galáxias, mano, um negócio desse aí. Amanda Regina Campos, uma outra pergunta da Amanda. A textura da panacota é tipo uma mousse? Ou seja, quando você coloca ela na boca, ela derrete ou é mais firme? Em termos de textura, é similar. Dependendo do tipo de preparo do seu mousse. Por quê? O que acontece? Nós temos que compreender o seguinte, Amanda, que cada mousse, ela tem um preparo. Então, o que vai acontecer? Se eu faço uma mousse a partir de um creme inglês, que é a base leite, a textura é muito parecida. Se eu faço uma mousse a partir de um creme pâtissier, a textura é muito parecida. Mas se eu faço uma mousse considerada uma mousse légère, que vem a partir de uma ganache e creme de leite batido, que já é jairada, já é uma outra finalidade. Vamos colocar que a panacota, ela tem mais uma textura de um pudim, né, de um flan, do que de uma mousse, tá? Porque uma boa mousse, ela tem que ser caracterizada pela leveza e aeração. Uma boa panacota, ela tem que ser caracterizada por ter uma textura, né, leve, mas não é aquela textura de mocotó. Né? Eu falo o seguinte, a pessoa que não sabe usar gelatina e vira textura de mocotó. Então, esse equilíbrio. Então, lembra sempre o seguinte, a panacota, ela tem que lembrar uma textura de um pudim, de um flan, que ela tem aquela firmeza, mas tem uma leveza, uma suntuosidade na sua boca. Aqui o Fabiano, não precisa congelar, viu, Fabiano? É só realmente deixar ela gelar, ok? Na refrigeração. Desculpa a pergunta, mas você é professora? Sim, Luana, eu sou professora há muito tempo. Ele foi meu professor. Tenho 20 anos de confeitaria. A gente pode fazer as contas, Ricardo. Se eu tive a minha primeira aula com você, quando eu comecei há 9 anos atrás. 9 anos de confeitaria. Eu fiz a primeira aula há 7 anos atrás. E desde lá você é professor. Então, é muita história. É muita história. Uma coisa interessante aqui também, para a gente salientar. Realmente ela é uma sobremesa romântica que você pode dar um plus. Você pode dar um plus, porque aí é uma base. Vamos pensar o seguinte aqui. Eu posso colocar nessa geleia um espumante e dar um plus, né? Eu posso fazer isso. Eu posso trazer, por exemplo, uma nota de frescor para essa panacota, porque a panacota ela é um preparo fervido, então eu posso fazer uma infusão. Eu posso colocar algumas coisas ali que vai fazer com que eu tenha uma brincadeira de sabor, um frescor diferente através da receita. Criar algo intrigante. Só também para responder aqui uma outra coisa aqui, já pegando aqui, uma outra pergunta que veio aqui, Lu. Sim, fica à vontade, Ricardo. Deixa eu ver o que passou aqui. Alguém perguntou o seguinte, pelo fato de ter, essa pergunta foi o seguinte, me desculpe quem foi, mas eu perdi aqui o time. Pelo fato de ter pedaços de fruta, olha bem, pelo fato de ter pedaços de fruta, eu posso considerá-la uma compota, essa geleia? Não. Por quê? Porque o que seria uma geleia, uma compota de morango? Seria um morango inteiro, levemente cozido, embebido numa calda. Então, isso eu queria caracterizar como uma compota. Beleza? Sim. É só a gente lembrar de pêssego na lata. Pêssego, figo na lata, isso é uma compota. Olha só, o resultado final. Eu deixei, gente,
gelar essa primeira. É super simples de fazer, né? Inclusive, isso aqui tem na sua loja, né? Tem na Lega. Isso é uma das receitas da loja. Então, assim, é um presente para as pessoas, né, que está Com aqui certeza. nessa live, porque é uma Muito receita obrigada. aqui da loja, né? Uma receita que a gente faz aqui todos os dias. Com certeza. E a gente, assim, esse é o tipo de receita que a gente olha na internet, olha as fotos e fica, gente, que coisa mais linda, né? Porque ela é muito bonita de olhar. E é muito simples de fazer, porque a gente colocou a panacota, eu deixei, inclinei, né, a taça e deixei ela gelar até ficar firme. Eu deixei gelar desde a hora do almoço, mas você falou que precisa só de 1 hora, né, de geladeira, assim. Isso. E aí eu acabei de adicionar a nossa geleia de morango. E ficou legal. Deixa eu só responder uma última pergunta Fica à aqui, que é da Andréia. A Andréia fez uma pergunta da seguinte forma: Ricardo, nossa, pode congelar a geleia de morango ou solta muita água no congelador? Aí vai entrar um ponto importante. A sua geleia, quem vai determinar esse fator, se ela vai soltar água ou não, é você no ponto do cozimento. O que vai ocasionar? Se eu reduzir o percentual de água suficiente que eu desejo, quando eu congelo, ela volta para a mesma textura do final do cozimento. Então, isso é uma coisa muito importante. Se ela soltar água demasiada, é porque você não cozinhou o suficiente, ok? Entendi. Então é justamente isso, gente. Vai um pouco de prática também, né? A gente ficar falando não é a mesma coisa de você pegar e levar para o fogo e ver ela diminuindo o líquido, ver ela ficando um pouco mais espessa. Então você vai sentindo, olha, eu fiz esse diferente aqui nesse potinho também, bem mais baixinho. Eu vou tentar cortar aqui para o pessoal ver a textura, que foi uma coisa que a galera perguntou, né? Aham. Ó, vou pegar aqui. Ela sai, gente, mais inteirinha, não é uma mousse. Ela sai um pedaço. Nossa, não tem como porque vazou aqui. Mas olha, ela não é uma coisa cremosa que se você passar aqui a colher, ela vai desmanchando. Como ela tem gelatina, e é uma quantidade assim considerável para manter o formato, ela é mais durinha. Ela lembra mais um flan, um pudim. Isso. Só que sem cocção. Exato. E agora eu Lu, acho que eu vou... olha só, não, quando você vai degustar aí, a gente falar um pouco da história, né? A Luísa, né, está aqui, um abraço, Luísa. É sempre bom a gente compreender história, né? Ou seja, a Luísa, ela foi franqueada, né, da Vintage Cupcakes no Rio, isso em 2011, há 10 anos atrás. Né? Nessa época, eu era o chefe de criação e desenvolvimento da rede de cupcakes da Vintage Cupcakes. E a Luísa era uma das nossas franqueadas lá. Um prazer revê-la também, Luísa. É uma história, né? Tá vendo? São muitos anos aí. Então é bem legal isso aí, é muito bacana. Que legal! Luísa Schilling, é isso? Isso. Deixa eu só responder aqui também o Gustavo Paloma Silva aqui. Lu, não conseguiram entender muito bem o preparo. Não deu para acompanhar você. Falar como você fez o creme. Veja bem, deixa eu fazer essa explicação aqui, né? Que aí já fica uma revisão enquanto você vai degustando aí. Eu não consigo parar de comer. Então, assim, já para a gente já fazer uma revisão para ficar bem claro. Quando você for entrar lá no grupo do WhatsApp da Lu e ela for te mandar a receita, você vai ver lá que essa receita ela tem 4 ingredientes, Gustavo, e todos que estão aqui. Você vai ter lá leite, você tem creme de leite, você tem chocolate branco, você tem gelatina e a água proporcional para hidratar a gelatina. Qual que é o modo de preparo? Você vai ferver o creme de leite com o leite, ok? Após abrir fervura, você vai verter essa mistura quente sobre o chocolate picado. Vai aguardar cerca de 1 minuto. Aí você vai vir com um fouet emulsionar essas partes, sendo que você pode adicionar essa gelatina no final do preparo, ok? Ou você pode finalizar misturando ela na mistura quente ainda.
Feito isso, assegurou toda a emulsão, a homogeneização. O que eu vou fazer? Vou passar numa peneira de forma opcional. Poderia ser um mixer, a Lu usou a peneira. Aí o que vai acontecer? Você vai verter o líquido, porcionar o líquido nos copos escolhidos, nas taças escolhidas, inclinadas ou retas, ok? Levar para gelar, cerca de 1 hora é o suficiente, obviamente vai depender da sua geladeira, do poder da sua geladeira, 1 hora, no máximo 2 horas, retirou, não precisa ir para o congelador, retirou da geladeira, coloca a guarnição, que seria a geleia de frutas vermelhas, e aí você pode finalizar com um filigrama de chocolate, um crumble, a fruta, e aí servir. Né? O que eu acho que é legal? Panacota com fruta é uma sobremesa leve e refrescante. Leve e refrescante. Uma das pessoas perguntaram como eu iria fazer uma infusão. A infusão, para a gente finalizar, eu iria aromatizar o leite com creme de leite. Ou seja, eu posso fazer uma infusão a partir de, por exemplo, um capim santo. Eu posso fazer uma infusão a partir de, por exemplo, de hortelã, de manjericão. Ou seja, folhas, né? Com folhas. Então, aí nesse caso muda um pouco o time, porque existe infusão a quente e infusão a frio. Nesse caso de ervas frescas naturais, o que eu faria? Vou fazer panacota amanhã com a Luísa. Então, eu vou fazer a infusão hoje, misturar a erva no creme de leite e o leite, deixar na geladeira e amanhã eu vou ferver. Vou fazer isso e vou fazer o preparo. Por que isso? Porque no preparo a frio, o que vai acontecer? Eu vou conseguir puxar todos os aromas, todos os sabores das ervas. Então, essa é uma ideia. Esse é um preparo a frio. Existe o preparo a quente. Qual que é o preparo a quente? Como se fosse um chá. Só que para isso você vai trabalhar com ervas já desidratadas, porque vai facilitar para você nesse sentido. Beleza? Sim. E aí dá para mudar o sabor, né? Sim. Quando você faz essa fusão, você transforma o sabor no que você quiser. Eu acho interessante frisar que, assim, você falou no comecinho que a panacota geralmente é uma sobremesa branquinha, né? Clara. Então, mesmo quando você faz essa infusão, até você me corrija se eu estiver errado, a cor não muda. Ela não fica esverdeada, não fica... Ela vai continuar na cor clarinha. Exatamente. Só que aí você tem algo intrigante que é a nota de sabor. Por exemplo, a gente poderia ter colocado nessa panacota, por exemplo, raspa de cumaru ou raspa de baunilha do cerrado. Porque o que vai acontecer? Você vai trazer uma nota diferente na hora da degustação. E que às vezes pode ser até uma surpresa, porque a gente, como é muito visual, a pessoa come alguma coisa branquinha e não espera um sabor refrescante. Exato. Né? Alguma outra. Olha, eu tenho mais algumas perguntas aqui, Ricardo. Se você quiser responder alguma coisa aqui também... fala aí. Tem um amigo seu, eu acho aqui, Gabriel. Gabriel Augusto de Pirinópolis. Rapaz, um abraço grande. Um abraço. Pirinópolis é top das galáxias. Pirinópolis é o refúgio do candango, né? O refúgio do candango é Pirinópolis. Né? Eu adoro Pirinópolis. Nossa, tô lembrando. Você falou que você é de Bom Sucesso? Sou de Bom Sucesso, sou de Minas. Acredito, meu tio é de Bom Sucesso também. E a cidade é tão pequena que é difícil encontrar alguém de Bom Sucesso, né? É a raridade, é a raridade. Eu falo que é assim, às vezes eu brinco com as pessoas o seguinte, olha só, se tu conhece Bom Sucesso, não. Aí, tu conhece Lavras? Conheço. Você conhece a UFLA? Conheço. Bom Sucesso está a 20 quilômetros de Lavras. Entendeu? Não, uma cidade muito pequena. Quando você falou, eu falei, gente, não acredito. Que coincidência, né? É muito pequena, assim... uma pessoa perguntou aqui também se eu fiz faculdade, né? A Lu fez faculdade, né? Foi uma aluna minha em curso de extensão. Eu nunca fiz faculdade, mas eu sou um cara formado em panificação e confeitaria. Eu sou tecnólogo em panificação e confeitaria. É um curso extinto do Senai. E depois eu trabalhei para grandes indústrias multinacionais, fui fazendo especializações e fui me aprofundando. E trabalho há 20 anos, né? Como chefe de confeitaria. Então, tem uma vivência além do conhecimento técnico e teórico, né? Mas o aprendizado... E o que eu diria que é muito mais... você aprende muito mais quando você está ali na prática, né? Fazendo a coisa todo dia, do que às vezes numa sala de aula. Então, gente, a idade que eu tenho, que
quase que a idade que eu tenho, 23 anos, a idade que o Ricardo tem de profissão aqui. E isso é uma coisa que é interessante. Eu falo que, assim, nunca é tarde para a gente aprender. E uma das coisas que eu costumo dizer é o seguinte, Lu, quanto mais tempo eu passo na profissão, mais eu alimento dentro de mim a humildade. Por quê? Porque eu acredito que quanto mais humilde eu for, mais aprendizado eu vou adquirir. Então, por exemplo, numa live com você aqui, eu estou aprendendo também. Por quê? Eu estou basicamente reforçando aquilo que há muito tempo eu não falava. Sabe? Então isso é uma coisa importante, porque eu falo que quando eu estou compartilhando com você e com as pessoas, eu estou aprendendo duas vezes, porque você me tira da minha zona de conforto. Né? Por exemplo, nós temos aqui uma pessoa que está fazendo engenharia de alimentos e gostou muito da live. Por quê? Porque é uma live que ela é fundamentada dentro da técnica. Não é uma questão assim leviana, porque isso é uma coisa muito importante. Quando você se propõe a ensinar, você tem que falar da forma real e verdadeira. Por quê? Você está conduzindo pessoas, você está liderando pessoas. Então, isso aqui é uma coisa muito importante. E eu sempre digo que hoje a minha missão, o meu chamado é ser empresário. Mas eu nunca vou deixar de ser professor. Né? Isso é uma coisa importante. Que bom. Olha, a Josi perguntou aqui se dá para trocar a gelatina da panacota por agar-agar. Sim, pode trocar, mas o que é importante? A utilização ela é diferente, né? E eu tenho que compreender que o percentual, o cálculo, eu tenho que avaliar, porque o que acontece? O poder de ação, o bloom da gelatina é diferente do agar-agar e diferente da pectina. Então, nesse caso, tem que fazer o cálculo, hidratar o agar-agar antes, e ele é apenas aplicado a frio, né? Então é um outro tipo de preparo. Mas funciona e você vai ter algo aí bem legal também, porque traz uma outra textura, traz uma outra nota de sabor, traz algo marinho também para o preparo, que é legal também. Outro detalhe que a gente não falou é que assim, se eu virar esse copinho, você vê que a minha geleia, do jeito que ela tá, ela vai para um lado, vai para o outro. E aí, quando a gente quer deixar isso aqui firme, a gente precisa utilizar algum espessante também, né? Então, a gente poderia adicionar também gelatina nessa geleia, né? Se a gente quisesse deixar firmezinho. Exatamente. E uma questão importante é assim, aqui no Alegro ela é servida com um crumble de canela. Aqui no Alegro ela é servida com um crumble de canela. O que é um crumble? O biscoito. Para quê? Para ter uma crocância. Então, isso é uma coisa importante. Por quê? Eu consigo brincar com essas texturas, eu consigo fazer algo leve, lúdico ao mesmo tempo e criar essa brincadeira na boca. Porque você tem algo que tem uma textura de um flan, você tem uma geleia que ela é frutada, né, e você tem um crumble que é um biscoito. Vamos colocar num campo do sofisma, né, da meia-verdade, que seria uma reconstrução de uma cheesecake. Isso que né, eu ia falar, é uma sobremesa desconstruída, né? Isso, é uma sobremesa desconstruída. E isso é um artifício muito utilizado na Europa. Por quê? Porque você precisa de ter agilidade, né? Você precisa de ganhar agilidade na produção. É muito mais fácil eu criar texturas em copos do que criar texturas em moldes. É muito mais fácil. Né? Com certeza. Eu adoro esse tipo de sobremesa porque, assim, do jeitinho que tá, a gente monta tudo. A gente tem uma segurança maior também em relação à textura. Apesar que, assim, a quantidade que tá na receita de gelatina tá perfeita para deixar a textura. Porque é bom frisar isso também. Porque, às vezes, o pessoal pensa, é gelatina, não tem problema, pode colocar o tanto que quiser. Mas não. Se você colocar gelatina mais, o seu doce... Vira mocotó. Exato. Não é legal. A minha loja fica no Sig Sul, né, ao lado do Sudoeste, né, não é em Águas Claras. Fica aqui de frente para as 300, né, do Sudoeste. Fica ao lado do... Visita, vale a pena, viu? Visita e segue no Instagram. Se você clicando no link do Ricardo, você encontra Alegro, né? Tá no Isso. Segue lá minha rede lá, Ricardo Arriel lá, e aí a gente tem umas ideias legais, tem referências bacanas. Eu trabalho não só com confeitaria, então aqui a gente faz de tudo, né, Lu? Aqui tem confeitaria, tem panificação. Tem parte de guarda-manger, tem sobremesa, tem bolo, tem muita coisa. O serviço é bem amplo aqui.
E agora pizzas à noite também. Tem muita coisa. Nossa, eu não sabia dessa novidade. As pizzas Agora a gente... eu vou ter que experimentar, porque eu acho que eu já experimentei quase toda no cardápio. Não, assim, a gente, agora há uns 3 meses atrás, né, a gente entrou pro iFood e aí já tinha na gaveta o projeto das pizzas artesanais à noite. Porque a gente tem um serviço meio que de manhã, do café da manhã, como você vem, depois tem o brunch à tarde, e à noite faltava alguma coisa. Né? E a casa, o Allegro, ele tem um pouco essa pegada italiana moderna, né? Essa pegada Milão contemporânea. Então eu queria trazer as pizzas, então nós temos a pizza artesanal com fermentação prolongada, molho artesanal, tem uma pizza que quando você vir aqui você vai experimentar, que é uma criação minha especial para cá, que é a pizza caprese, que é uma fermentação de 24 horas no mínimo, um molho pesto legal, presunto parma, tomate cereja, rúcula e mussarela de búfala. É algo fora da curva. Eu acho, se eu não me engano, tem um croissant caprese, não tem? Croissant caprese foi uma criação exclusiva para a loja que eu criei na Ricardo Real Confeitaria. E foi uma criação que ficou guardada basicamente 2 anos para cá. É o produto que a gente mais vende hoje, né? Sem sombra de dúvidas. É o meu preferido. É o meu coração preferido. Então a versão de pizza deve ser tão maravilhosa quanto. Então quem for de Brasília, gente, Sudoeste, você colocando na internet, entrar no Instagram, Allegro Café com 2 L's, né? Aí, ó. Não, desculpa. Não tem 2 L's, não. É normal. Não, normal. Deixa eu colocar aqui. Você encontra, visita. Vocês ficam abertos de que horas a que horas, Ricardo? Desculpa. A gente fica de 8... Tá aqui, já foi. A gente fica de 8 às 22, né? De 8 às 22, de domingo a domingo. Né? Tem aqui o Ovos Benedict, que é muito legal. Tem o Croque Madame, o Croque Miss. Tem muita coisa. Eu vou ficar falando aqui, a gente nem sai da live. Não, assim, o Croque Madame, pra mim, é janta, café da manhã, é almoço, qualquer momento. Pra mim tá bom. Bom, Ricardo, olha só, gente. Vou finalizando aqui. A gente fez... Eu comi bastante aqui dessa panacota. Eu tô, assim, sendo educada, esperando acabar a live pra poder comer o resto. Porque é uma sobremesa muito leve. Você come e você não sente o peso do açúcar, você não sente peso de massa, porque ela é feita com creme de leite, com leite. E aí tem o frescor do morango, que você consegue sentir o sabor dele também, não tá pesado no açúcar. Então é uma sobremesa que vale a pena fazer. O Ricardo presenteou a gente aí. Ele vende isso aqui na loja dele aqui em Brasília. E eu também já comi lá. Então, é feita com chocolate branco, a da loja? Feita com chocolate branco também. Só que tem, talvez a diferença é que aqui a gente tem baunilha, né? Tem uma baunilha que tem uma nota diferente, né? Mas é chocolate branco e é baunilha. É a mesma receita, a diferença é que tem baunilha. Salvo engano, eu acho que eu devo ter passado para você opcional, né? A baunilha. E uma coisa interessante também, para salientar, né, para as pessoas aqui, que uma das coisas importantes é que sempre quando você vai trabalhar com confeitaria, você tem que estar com a mente sempre aberta, né? E uma questão importante aqui, creme de leite UHT, pode ser o creme de leite fresco, mas UHT 25% ou 17%. E uma dica para vocês também. Você pode fazer a mesma receita, né, utilizando leite sem lactose e o creme de leite sem lactose, criando uma opção para quem tem restrição. Então essa é uma ideia bem legal também. E quem testar aí com leite de amêndoa, com creme de leite de, não sei, castanha, avisa a gente se deu certo também. Vai ser bem legal. Para quem quer receita, gente, clica no link do meu perfil, você vai deixar seu nome e seu e-mail lá. E aí na outra página você vai conseguir entrar no grupo onde está essa receita. Tá bom? Completinha aí. E o modo de preparo você acompanha aqui na live que a gente fez. Show! Bom, Ricardo, muito obrigada. Que bom, eu fico feliz de saber que você, nessas lives que eu te chamo, você desperta aí conhecimentos que estavam adormecidos, talvez. Aqui, ó. Sabe, assim, eu vou estudar, eu vou falar, cara, eu vou pesquisar algumas coisas, porque eu vou sempre rever, porque isso é importante. Toda informação que a gente for passar, que vai modificar o percurso de alguém, for modificar, você tem que ir realmente na raiz, né? Então, assim, eu fui buscar lá nas minhas anotações,
as minhas apostilas para trazer algo rápido, objetivo para as pessoas aqui. Né? E eu só faço um pedido, que quem está aqui, se quiser me seguir lá, tá lá Ricardo Arriel, né? Tem Café com Empreendedores pela manhã também, que é um projeto que é com direcionamento, empreender com direcionamentos milenares, ensinamentos milenares, que é bem legal também, tem receitas, tem muitas coisas. Então, né, fica o meu convite para você vir fazer parte do meu time, Ricardo Arriel, também aí. Né? Acompanhem, gente. Sigam ele. E como ele falou, ele faz um programa todo dia, 7h01 da manhã, é isso? É 7h01 da manhã. Tem que ter força aí para acordar. Nós entramos hoje na live número 67 do Café com Empreendedores. Uau. Ou seja, são 3 meses de segunda a sexta, às 7h da manhã, ininterrupto. Né? Passou feriado. Não perco um café. É muito bacana. Muito legal. Muito obrigada, Ricardo. É sempre um prazer ter você aqui. Eu espero que quem estiver assistindo a gente tenha anotado tudo que você falou, porque realmente o que você entregou aqui de conhecimento é ouro para guiar as pessoas na hora de fazer sobremesa, porque a gente acha que cozinhar é só misturar tudo, é só colocar tudo na panela, mas a gente tem que ter esses cuidados com segurança. Eu acho que fruta é um tópico a ser falado. Sim. Então, assim, quem não assistiu desse começo, gente, assiste, vai ficar salva essa live, tá bom? Valeu, um abração para todos, Obrigada, um grande beijo, Lu. Qualquer abraço. coisa, tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu ver aqui como é que faz. Gente, essa foi a nossa live, a gente finalizando aqui. Eu vou mostrar de novo a textura para vocês. Olha só, eu fui partindo e comendo aqui e agora vocês conseguem ver melhor como ela vai ficando, ó. Eu vou partir para vocês verem a textura bem de pertinho. Ela parece um pudim, ó. Ela se parte como se fosse um pudim e não um mousse. E aí, o que eu queria falar agora no final para vocês é só lembrando da Semana do Cupcake. Do dia 12 ao dia 18 vai acontecer a Semana do Cupcake, é um evento completamente gratuito, porém ele é exclusivo. Então só vai receber conteúdo quem tiver inscrito. Para se inscrever, basta clicar no link do meu perfil e deixar o seu nome e o seu e-mail. E a primeira live de hoje, essa live com o Ricardo Arriel, que foi ótima, se você não assistiu desde o começo, vai ficar salva para você assistir. A gente falou sobre frutas frescas, fizemos uma panacota, a gente falou assim, muito conhecimento de verdade, conteúdo de verdade. Essa foi a nossa primeira live do Esquenta da Semana do Cupcake. Então, quinta-feira, depois de amanhã, a gente tem mais uma live. Na terça-feira da semana que vem, na quinta-feira também, a gente tem mais live. E dia 12, né? Dia 12 a 18 de julho, a gente vai ter a Semana do Cupcake. Então, se inscreva. Para você pegar a receita, tá dentro do grupo VIP. Você consegue se inscrever no link do perfil. E depois você vai ser direcionado para uma página que vai ter lá um botãozinho para você entrar no grupo VIP, tá bom? Que é onde eu vou mandar os materiais complementares das lives. E também as novidades e os avisos para vocês, tá bom? Então agora, gente, eu vou ficar com a minha panacota. Gente, essa receita é super simples e muito deliciosa. Muito gostosa. Se deixar, eu vou comer isso aqui tudo. Então, testem em casa. Se vocês testarem, me marca aqui no Cupcakes, marca o Ricardo Arriel. Não deixa de seguir ele na página dele, gente. Que como a gente comentou brevemente na live, eu fiz um curso com ele há 7 anos atrás. Ele é daqui de Brasília também, né? Junto comigo, eu já visitei a loja dele, já fui lá várias vezes. Minha mãe é apaixonada. Então, há 7 anos atrás, eu fiz o meu primeiro curso de cupcakes. E o meu primeiro curso de cupcakes foi com o Ricardo Arriel. Então, eu comecei há 9 anos atrás. Eu passei 2 anos aí sendo autodidata, aprendendo a fazer as coisas. E eu me inscrevi no primeiro curso de cupcake, que foi o curso dele. E desde aquela época... assim, ele já era um professor com muito conhecimento. A aula dele foi incrível, foi uma aula ao vivo que eu participei aqui. Então foi quando eu o conheci. E hoje ser colega de profissão dele é realmente uma honra, porque você percebe pela forma que ele fala, pela forma que ele explica, que ele tem muito conhecimento e conhecimento da prática, porque ele tem uma loja hoje, ele já teve lojas anteriores, ele já trabalhou com franquia, ele trabalha com muitas alta produção, né? Então, eu espero que essa aula tenha agregado para vocês. Peço para vocês tomarem cuidado com frutas frescas, com o uso. Então, essa aula é tanto uma aula quanto um alerta também, porque eu já experimentei sobremesas no pote, assim, né?
que veio com fruta fresca, só que ela veio crua, ela não veio cozida. E, gente, isso é um risco, porque ela solta água, porque ela vai azedar, ela vai fermentar. Então, como vocês viram, quem acompanhou desde o começo, a validade de sobremesas com fruta fresca é de 24 horas. E quando a gente está falando de produção para venda, a gente perdeu um produto que não foi vendido em 24 horas, é um prejuízo, né? Então, a gente está sempre querendo aumentar a validade do nosso produto e mantendo também o sabor. Então, essa geleia que a gente ensinou hoje é uma ótima opção para você que quer continuar utilizando fruta fresca e ter o sabor do morango na sua sobremesa, mas com mais segurança. Então, juntem os conhecimentos que vocês adquiriram nessa live, anotem tudo no papel, na caneta, porque essa aqui foi só a nossa primeira live, tem muito mais conteúdo pela frente e com certeza tem a Semana do Cupcake, onde eu vou te ensinar como criar um negócio lucrativo de cupcakes da cozinha na sua casa. Mesmo que você não saiba cozinhar, porque na Semana do Cupcake eu vou te ensinar a fazer o meu cupcake, vou ensinar a fazer decoração, vou ensinar a fazer recheio e eu vou te contar como que eu consegui fazer isso. Porque se eu conseguir, eu tenho certeza que qualquer um de vocês consegue, tá bom? Um beijo gigante. Muito obrigada pela presença de todos. Se você gostar dessa live, envia para alguém, compartilha aí no seu perfil do Instagram. Convida mais gente para participar. Essa aqui foi só a primeira do nosso esquenta, tá bom? Se inscreve na Semana do Cupcake, o link tá no meu perfil. E aí você consegue entrar no grupo VIP e pegar essa receita. Um beijo, beijo. Boa noite, eu vejo vocês quinta-feira às 20 horas.